Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma análise de comportamento de preço de dois ativos bem relevantes para o mercado, que serão exatamente o Bitcoin e a CHZ-USDT. E lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem, iniciando o nosso trabalho de análise com o Bitcoin no tempo gráfico diário, inicialmente ainda podemos perceber a formação técnica desse padrão bem importante que é a bandeira, e que ainda então poderia sugerir, caso o seu comportamento de preço acabasse rompendo esse padrão técnico para cima, uma continuação da tendência de alta que estava acontecendo anteriormente, podendo dar assim então uma excelente oportunidade de compra caso você perceba um rompimento técnico acontecendo para cima desse padrão. E aqui no caso, outros pontos técnicos bem relevantes no qual o seu price action também poderá dar excelentes oportunidades de compras, seria justamente aqueles que estão mais próximos da linha de média móvel de 50 períodos, da região inferior do canal de baixa e também da linha de retração de 50% para Fibonacci. Então dessa forma, nessa região de preço próximo a 56.419 dólares, também poderemos encontrar um potencial ponto para concentração de demanda bem relevante para o price action do Bitcoin. Porém, pessoal, alguns outros fatores técnicos bem importantes devem ser destacados para vocês e que no caso poderiam denotar um comportamento de preço de mais pessimismo para o Bitcoin, como por exemplo o fato de que o seu price action atual está formando topos e fundos descendentes, e além disso também percebe-se uma formação de comportamento de índice de força relativa descendente, formando topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, o que então também poderia sugerir para o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico diário uma cautela maior para operações compradas. E analisando o seu comportamento de preço em um tempo gráfico mais longo como semanal, podemos observar uma divergência técnica existente entre o seu comportamento de preço e o volume de negociações, sugerindo assim pessoal que essa alta que está acontecendo para o comportamento de preço do Bitcoin está sendo causada pelas mãos de sardinhas e também pelo fato de que as pessoas não estão com interesse de vender Bitcoin nesse momento. Então dessa forma, mesmo com a demanda baixa, o comportamento de preço pode sim acabar aumentando porque não tem ninguém com interesse de vender nesse momento. Só que porém pessoal, mesmo com essa explicação técnica relevante para o seu price action de alta, isso não significa que o seu preço esteja com um comportamento saudável, já que como exatamente é explicado pela teoria de Dow para a formação dos preços, o preço e o volume devem estar sim em concordância, e caso então você perceba alguma divergência técnica importante acontecendo entre os dois, isso pode ser sim encarado como um aviso de que a tendência pode estar muito próxima de reverter. Então de fato pessoal, esse fator técnico é bastante relevante para que você leve em consideração antes de você pensar então em abrir uma posição comprada para o Bitcoin. E inclusive, se você quiser ter uma sinalização técnica ainda mais relevante e importante para o seu comportamento de preço, é só você colocar aqui no tempo gráfico mensal e perceber então que além do seu comportamento de preço estar muito próximo de uma região bem importante de resistência, ele também está apresentando uma divergência técnica bem significativa com o seu volume de negociações, juntamente com o índice de força relativa, reforçando assim então pessoal ainda mais que o seu comportamento de preço pode sim estar muito próximo de passar por uma reversão. E claro pessoal, também é muito importante destacar para vocês que eu não sou vidente nem também sou dono da razão, então é óbvio que também existe aqui a possibilidade para o seu comportamento de preço simplesmente ignorar todos esses fatores técnicos aqui citados e continuar ainda então com o seu comportamento atual de alta por vários meses. O que eu estou fazendo aqui é apenas abrindo os olhos de vocês para alguns fatores técnicos bem importantes que poderiam sim denotar um possível comportamento de reversão para o Bitcoin. E também pessoal,
pessoal, é sempre importante que vocês tenham em mente de que nenhum ativo apenas sobe ou ele apenas desce. Ele sempre terá que passar por uma correção e também, em alguns momentos, pode acontecer a reversão da sua tendência primária de preço. Por isso, então, é bastante importante e relevante que você esteja atento a esses fatores técnicos bem importantes aqui citados, antes de você, então, tomar uma decisão para uma compra ou a venda com o Bitcoin. E já aqui na CHZ, pessoal, analisando o seu comportamento de preço no tempo gráfico mensal, aqui podemos perceber inicialmente que após o ativo passar por uma grande valorização especulativa no seu passado de comportamento de preço, o mesmo então acabou chegando a um patamar altíssimo de nível técnico de sobrecompra e também com grande euforia apresentada pelo volume, o que então de fato sugeriria que o seu preço, após chegar bem próximo de $1, estava muito próximo de apresentar uma correção. E essa correção inclusive veio muito forte para o ativo, que de fato então só acabou encontrando um potencial ponto para concentração de demanda para frear o seu comportamento de baixa, próximo aqui à linha de retração de 7,8% para Fibonacci, e que no caso, pessoal, deu sim a melhor oportunidade de compra para esse ativo pensando em um prazo maior de aplicações, e com o seu preço então formando um price action ascendente e ficando aqui acima de linhas de médias móveis bem importantes, a projeção aqui então pode ser bastante otimista, com o seu preço podendo vir para testar o topo anterior de mercado próximo a 94 centavos de dólares. Em seu tempo gráfico semanal, percebe-se uma formação de price action também ascendente para o seu comportamento de preço, e além disso também é perceptível um comportamento de momentum ascendente com o índice de força relativa ficando acima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. Porém aqui, pessoal, para esse tempo gráfico também podemos identificar uma potencial zona de resistência bem importante para o ativo, que seria aqui na região de 0,65 centavos de dólares, no qual podemos notar tanto a formação técnica de topos anteriores nessa mesma região, quanto também é perceptível que no seu comportamento mais atual de preço, a CHZ também acabou encontrando uma grande concentração de ordens de vendas nessa mesma região técnica. E isso então sugeriria que você tivesse um pouco mais de cautela caso você percebesse o seu comportamento de preço próximo a essa região técnica. E por último, observando o seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, podemos perceber no tempo gráfico analisado que nessa mesma região técnica o ativo, além de estar muito próximo de uma região de resistência, também apresentava um nível técnico de sobrecompra apontado pelo índice de força relativa. Então, de fato, pessoal, quando o seu preço atingiu essa região no dia 30 de outubro desse ano, todos esses fatores técnicos indicariam e sugeririam que era muito mais prudente para você ou apurar seus lucros próximo a essa região, ou então operar vendido. Porém, agora, observando que o seu price action ainda está ascendente e também está acima de linhas de médias móveis bem importantes, as próximas eventuais oportunidades de compra surgiriam tanto quando o seu price action acabasse testando uma linha de média móvel bem importante, ou então quando o mesmo acabasse rompendo um topo anterior de mercado, formando assim um price action de continuação para a tendência que está vigorando no tempo gráfico analisado. E com isso então acontecendo, os dois pontos técnicos mais relevantes para que você possa pensar em apurar os seus lucros seriam exatamente esses dois já citados anteriormente. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. E se você então ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.